voltando aí agora, permutações e suas escolhas com repetição, capítulo 6. A gente vai ver que esse é um capítulo em que não temos fórmulas novas, as fórmulas a gente já varreu. O que a gente tem nesse capítulo, principalmente, é um monte de modelo novo de exercício. São exercícios com algum tipo de bizu, coisas que, sim, normalmente é importante você ter visto uma vez na vida, mas uma vez visto, você tem grande chance de conseguir reproduzir em outros exercícios, né? Porque, inclusive, o foco aí dessa primeira série de vídeos para esse capítulo vai ser mexer nos exercícios resolvidos. Os exercícios resolvidos que estão aí, eles são a base para você conseguir fazer praticamente todas as questões do capítulo. Se juntar o que já foi visto com os exercícios resolvidos, dá para fazer quase todas as questões do capítulo. São questões baseadas nas questões que estão nos exercícios resolvidos. Você vai ter, ou às vezes a mesma nas questões, né? Ou vai ser a mesma questão mesmo, só que com números diferentes, ou vai ser questão um pouco diferente, mas que usa alguma coisa das questões resolvidas. Então, a primeira questão resolvida aqui, que é muito importante, eu acho até que num dos vídeos do Felipe, ele até chegou a passar por um exemplo desse, mas é bom relembrar, né? Porque eu sei que você é ingrato. É o exercício resolvido 1. Ele diz aí que ele tem uma cidade que tem várias ruas na vertical e outras na horizontal aqui no desenho. E aí uma pessoa está no ponto A inicialmente, quer chegar ao ponto B andando pelas ruas. Andando pelas ruas quer dizer que a pessoa não pode andar por aqui assim, por exemplo, né? Isso aqui é um quarteirão, as ruas que ele pode andar são aqui os lados do quadrilátero, né? Ele não pode cortar caminho passando pelo meio, ele tem que andar sempre nas ruas. E aí, na letra A, ele pergunta quantos são os caminhos de A até B. E ele fala um negócio interessante. Quantos são os caminhos mínimos? Até esqueci de escrever aqui. Quantos caminhos mínimos existem de A até B? Bom, o que ele quer dizer com essa palavra mínimo? A palavra mínimo, nesse caso, significa o seguinte: caminho mínimo quer dizer que ele vai fazer, eu quero fazer caminhos de A até B sem perder tempo. O que seria perder tempo? O B, em relação ao A, ele está à direita e acima. Se o B está à direita e acima, para eu fazer um caminho de A até B sem perder tempo, simplesmente basta eu não andar nem para a esquerda nem para baixo. Isso faz todo sentido, né? Porque eu quero ir para lá. Se eu quero ir para lá, eu tenho que andar para a direita. Se eu tenho que ir para lá e eu bizarramente decido andar para lá, para o outro lado, para a esquerda, eu estou perdendo tempo. O meu caminho vai deixar de ser mínimo. Então, quando o cara fala caminhos mínimos, você tem que ver. Se o ponto B está à direita e acima, então o que ele está dizendo é que só é permitido esse movimento aqui ou esse. Só me é permitido andar para a direita ou para cima. Porque se eu andar para a esquerda, eu estou perdendo tempo, porque foi o que eu falei. Eu quero ir para lá, então por que eu vou andar para lá, né? Se eu quero ir para a direita, não faz sentido eu fazer algum passo ou dar algum passo para a esquerda. Da mesma maneira, se eu quero ir para cima, não faz sentido eu dar algum passo para baixo. Então, logo, caminho mínimo significa que a pessoa só vai fazer movimentos para a direita ou para cima. E aí, eu vou dar nome aqui para esses caminhos, para esses movimentos. Esse movimento aqui eu vou chamar de D, de direita. E esse movimento aqui eu vou chamar de C, de cima. Ou ando para a direita ou ando para cima. E aí, o pulo do gato para você matar essa questão, né, e conseguir relacionar isso com permutação, com repetição, é o seguinte. Eu vou fazer aqui 2 exemplos de caminhos que ele poderia fazer, né? Eu tenho que contar todos os caminhos possíveis. Eu vou mostrar aqui 2 deles.
E vamos ver o que esses dois caminhos têm de comum para a gente conseguir ter ideia para achar o todo. Então, estou resolvendo a letra A. Vou fazer primeiro aqui um caminho verde. Então, eu poderia... o caminho que eu, por exemplo, iria fazer, né, para não ficar enrolando. Ia primeiro andar tudo para a direita. Só andar para a direita, depois só andar para cima. Andei primeiro só para a direita, depois andei só para cima. Isso com a nomenclatura de letras ali, de D e C, seria o seguinte. Repara que o B está 7 quadradinhos para a direita, por isso que eu botei esse 7 aqui. Porque aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então eu vou mandar para a direita 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 movimentos para a direita. E ele está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 movimentos para cima. Depois subiu 8 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, foi esse o caminho verde. Vou fazer agora que seria o caminho vermelho. Vou subir, depois ando um pouquinho para a direita, aí subo 2 vezes, aí ando aqui mais 2 para a direita, mais 3 para a direita, aí subo, aí direita, aí depois subo. Caminho verde foi direto para a direita, depois direto para cima. O vermelho fez um certo zigue-zague. Subiu, direita, subiu mais um pouco, direita, subiu mais um pouco, direita, subiu. Então esse caminho vermelho foi cima, aí depois aqui 1, 2, 3 para direita, 1, 2 para cima, 1, 2, 3 para direita, 1, 2, 3 para cima, direita de novo, terminou subindo 2 vezes. Então, esses aí são 2 caminhos, 2 exemplos de caminhos de todos eles que eu tenho que contar, né? Eu tenho que contar todos. Você vê que pode ficar brincando muitas vezes aqui, né? Esses são só 2 exemplos, 2 caminhos possíveis. Agora, como é que eu consigo calcular todos os caminhos possíveis sem ter que ficar fazendo na mão? E aí, por isso que eu criei a nomenclatura das letras. Se você olha o caminho em si, você fica sem parâmetros para conseguir ter algo genérico para os próximos. Mas se você olha para as letras, observe o seguinte, isso aqui é como se fosse eu traduzir para letras, como se estivesse dando nome para o caminho verde. Ficou com essa nomenclatura aí. D, 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 depois C, 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 C. E o vermelho, o caminho vermelho também traduzir para letras com essa nomenclatura de 6 e Ds. Aí, olha para o verde e para o vermelho, o que há de comum? Esse que é o pulo do gato. O que os caminhos, esses dois e quaisquer outros, possuem em comum. O que esse caminho verde tem em comum com o caminho vermelho e vai ter em comum qualquer outro caminho que eu tivesse feito aqui como exemplo? Observe que no verde eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 direitas e 8 cimas. Então tem 7 vezes, 7 vezes e 8 cezes. No caminho verde. E no vermelho? Também. Olha os vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vezes. E os cezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cezes. Esses dois caminhos e qualquer outro caminho sempre vai ter que ter 7 vezes e 8 cezes. Por quê?
Porque o ponto B, se aqui fosse minha referência, se eu chamar isso aqui de 0, 0, o ponto B é o ponto 7 e 8. Então, não importa o caminho, que ruas que eu vou percorrer, né? Não importa. Eu sempre vou ter, necessariamente, que andar 7 vezes para a direita e 8 vezes para cima. O que eu posso fazer, a minha liberdade é na ordem, né? Aqui, por exemplo, eu comecei indo para a direita. No vermelho eu comecei indo para cima. Então, você ficar brincando de ficar modificando ordem. Uma hora eu quero ir para a direita, outra hora eu quero ir para cima. Mas no final, necessariamente, você vai ter que fazer 7 movimentos para a direita e 8 para cima. Por quê? Porque o ponto B está lá em cima, à direita, no 7 e 8. Então, como é que eu vou... Não tem como eu não andar 7 vezes para a direita. E não tem como eu não andar 8 vezes para cima. Então, esses dois caminhos e quaisquer outros vão ter sempre isso. Logo, o que eu preciso fazer para calcular todos os caminhos é calcular todas as permutações possíveis desse negócio. O que diferencia um caminho do outro é a ordem. Aqui foi o que eu disse. Aqui começou com D, aqui começou com C. Então, o que eu posso fazer é brincar com as ordens. É permutar os Ds e os Cs. Isso eu posso fazer. Então, logo, o total de caminhos equivale ao de permutações. Permutações de quê? Desse, como se fosse esse anagrama aí de 7 Ds e 8 Cs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ou seja, aqui no total, como tem 7 e 8, eu tenho 15 letras, sendo que uma se repete 7 vezes e a outra se repete 8 vezes. Então isso aqui vai ser permutação de 15, 7, 8, que é 15 fatorial sobre 7 fatorial, 8 fatorial. É isso a resposta. Poderia ser também pensar em combinação simples, né? Porque a gente viu que para dois objetos, permutação por repetição e combinação simples dá no mesmo. Você poderia pensar também o seguinte, ó. Eu vou ter que fazer 15 movimentos, porque tem que ter 7 aqui mais 8. O que eu preciso é escolher simplesmente quantos vão, em que momentos, né, dos 15 movimentos que eu vou fazer no total, eu preciso escolher quais deles vão ser os movimentos para a direita. Então eu poderia pensar, só que eu vou escrever no rascunho, em 15 escolhe 7. Ou, o que é equivalente, dos 15 movimentos, escolher os 8 para cima. Fazer 15, escolhe 8. 15 escolhe 7, 15 escolhe 8, ou permutação de 15, 7 e 8, vai dar tudo o mesmo número, é tudo a mesma coisa. Mas o importante é você perceber, o cerne do negócio é você perceber que você vai ter que dar 7 movimentos para a direita e 8 movimentos para cima. Isso que é o que importa, isso é o que une todos os caminhos. Beleza? No próximo vídeo eu vou fazer a letra B.